Eu vou fazer algumas considerações sobre o livro de João, Evangelho segundo João. Então, vai ser as boas novas, segundo a visão de João. E como nós havíamos falado, eu falei nos outros áudios, e João ele difere muito dos outros evangelhos. Ele traz já diretamente Jesus como Deus. Ele vem tratar sempre da deidade de Jesus. E quando ele já inicia o ministério, ele diz que não, ele não fala assim, e milagre, embora que seja o milagre, ele fala que esse é um sinal, quer dizer, é uma amostra de quem é Jesus. Ele inicia o evangelho totalmente diferente dos outros, se tu for analisar. E o João, esse que nós estamos falando, é o discípulo de Jesus. Ele era filho de Zebedeu e tinha como irmão a Tiago. E eles possivelmente, ele tinha um parentesco com Jesus, eles eram primos, porque a mãe de João e de Tiago possivelmente fosse irmã da mãe de Jesus. Então havia um grau de parentesco. O nome de João significa graça de Deus. E o Evangelho de João ele vai nos trazer já muita semelhança com o início das Sagradas Escrituras, que no livro de Gênesis diz no princípio, e ele já começa no princípio mostrando que era o verbo. Esse verbo do grego é o logos. E esse verbo está com Deus e o verbo é Deus. Então, ele começa de uma maneira já forte, explicando que esse verbo, o verbo estava junto com Deus e o verbo também é Deus. Então nós temos um Deus trino, embora que muitos não haja a compreensão da Trindade, mas é um Deus que se manifesta em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então essa é a Trindade, e continua sendo um Deus só. Quem sabe de uma maneira simples de explicar, seria como nós temos o nosso corpo, nós temos uma alma e temos um espírito. São três coisas distintas de uma mesma pessoa, mas são distintos um do outro. O corpo não é a alma, e a alma não é o espírito não é o corpo, mas os três formam uma pessoa só, um só, mas em três partes. Quem sabe dessa maneira a gente possa entender, Jesus não é o Pai, e o Pai não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é Jesus. Três, embora que todos sejam um só Deus, no meu entendimento, é a manifestação de três pessoas distintas. Então seria equivocado a gente dizer assim, o Filho, Jesus é o Pai. Ele é Deus, é o único Deus. Ele diz, eu e o Pai somos um. Mas o Pai é o Pai e o Filho é o Filho, embora que sejam os dois, sejam um único Deus, mas manifestado em três pessoas distintas. Não sei se dá para compreender dessa forma, porque seria que se o Filho é o Pai, aí quando ele está orando para o Pai, ele está orando para ele mesmo. Então o Espírito Santo ele intercede por nós, seguindo Paulo. Se o Espírito Santo é o Pai, então ele está intercedendo para ele mesmo. Então são as coisas assim que, quem sabe dessa maneira, tem outra maneira mais clara de dizer, mas no meu entendimento essa seja uma maneira mais correta da gente, mais simples, quem sabe, não correta, mas simples da gente entender que o nosso corpo são três partes distintas de uma mesma pessoa, de um mesmo ser. Então, existe um só Deus se manifestando em três pessoas distintas uma da outra. E aqui o verbo, ele começa, já que o verbo é Deus, ele já começa e diz que tudo foi criado por ele. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem o verbo, sem o nosso amado Senhor Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Depois ele fala coisas interessantes aqui. Ele diz que ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Ele é o Criador de todas as coisas e o mundo não o conheceu. E ele vem para o que é seu, e o seu é para a sua própria casa. Para a sua própria casa que ele construiu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam,
esses eles deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, talvez nós temos existe aquela crença, e todo mundo diz, um adágio popular todo mundo é filho de Deus, todos são filhos de Deus, e isso não confere com a realidade. Nós somos filhos de Deus quando nós recebemos a Jesus na nossa vida. E aqui tem ainda, eu deixei de falar uma coisa interessante. João, ele não, no Evangelho aqui, antes de nós seguir aqui, ele não traz parábola nenhuma. Ele não traz parábolas. Ele traz coisas particulares, coisas que Jesus falou que os outros não trouxeram. Ele traz, mas ele não traz nenhuma parábola, e ele só traz 8 milagres. Desses 8, 6 são só ele que conta. Então só tem 2 milagres que são normais aos outros. Ele salienta muito a doutrina. E uma coisa que é interessante da gente escrever e guardar na Bíblia, que em todos os evangelhos nós temos 35 milagres de Jesus. Então, se João traz 8 e 6 são particular deles, os outros evangelhos vão trazer 29, fechando 35 milagres ao total. E ele conta da deidade de Jesus, coisas que ele traz 7 vezes Jesus falando eu sou, e o eu sou é o Yahvé do Velho Testamento, o Deus Todo-Poderoso, e ele diz eu sou. E isso causa muito tormento nos judeus, porque os judeus estão dizendo, ele está dizendo que é Deus. Então 7 vezes ele se proclama como o grande eu sou. Então nós seguimos aqui, que ele veio e recebeu, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus àqueles que creem no seu nome. Aqueles que receberam e creem no seu nome. Então nós nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos a Jesus e nós cremos no seu nome. E também fala-se o verbo se fez carne. Então agora sim, o verbo encarnou. Por quê? Porque ele pré-existia. Porque Jesus existia de eternidade a eternidade. Isaías profetiza no capítulo 9, ele é pai da eternidade. Então, ele pré-existia. Então, como ele já existia, ele se faz carne, então ele realmente encarnou. Ninguém mais pré-existia. O Senhor Jesus, ele é eterno. E depois aqui ele conta, no versículo 18, João fala que Deus nunca foi visto por alguém. Então, aí é outra coisa bastante interessante, diz que Jesus é a imagem visível do Deus, é a imagem visível do Deus invisível, e nele habita toda a plenitude da divindade. Ele e diz que o Filho unigênito é que está revelando o Pai para nós. Depois nós temos aqui o testemunho de João Batista, e aí nós vamos pegar aqui, quando os fariseus, os sacerdotes, eles mandam perguntar para João, porque João começou a batizar e a pregar, e aí mandam perguntar quem é João, quem ele era, porque ele começou a fazer alguma coisa diferente. Eu falei no outro áudio, batismo é colocar dentro, é como tu tirar de um ambiente e colocar num ambiente novo. Então ele começou a batizar, e aí eles perguntaram quem tu é, e aí ele confessa, ele diz, olha, eu não sou o Cristo, porque você queria saber quem é esse homem que começou a pregar. Ele era filho de Zacarias, então ele era sacerdote, os sacerdotes levitas querem saber quem ele é, e eles, olha, eu não sou o Cristo. E aí, então o que? Tu é Elias? E aí ele já diz, eu não sou Elias. E é o profeta, por quê? Porque Moisés havia declarado que Deus ia levantar um profeta igual a ele, e que a esse profeta eles iam ouvir. E eles, eu também não sou o profeta. E aí eles querem saber o que João diz dele mesmo. E aí João vai declarar que eu sou a voz que clama no deserto. Ele é aquele que ia anteceder a Jesus. E aí ele comenta que ele vai estar batizando com água, mas no meio deles existe um que eles não conhecem, mas esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. E quando ele vê Jesus no dia seguinte, ele já diz, é o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. Então ele já profetiza aqui que é o Cordeiro vai morrer para que o pecado seja desfeito. Então ele explica, ele mostra que esse é aquele que realmente batiza com o Espírito Santo, porque ele tinha sido informado por Deus que aquele que ele visse descer o Espírito e sobre ele repousar, esse era o que batizava com o Espírito Santo. E quando Jesus ele é batizado, João testificou e disse: eu vi o Espírito descer nele como uma pomba. Aí começa o ministério de Jesus e começa a Jesus ele a pregar e a juntar os seus discípulos. Então começa com André e outro discípulo de João, aí vai a Pedro, depois Filipe, e aí vai indo, e Natanael. Natanael significa dom de Deus, e diz que também ele é o Bartolomeu, é o mesmo Natanael, é o Bartolomeu. E nós vamos para o capítulo 2, aí nós temos o primeiro sinal. João mostra como esse sinal aconteceu, que aí Jesus principiou assim os seus sinais, quer dizer, sinais de quem ele era, mostra de quem ele era em Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho, e são mais ou menos uns 500 litros de vinho que são transformados. Havia terminado o vinho, e a sua mãe disse: não tem mais vinho. E eles: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus, ele tinha a hora dele, que ele ia derramar o sangue dele, e tu vê que ele institui a ceia, e na ceia ele diz: olha, esse é o meu sangue, quando ele fala do vinho. E eles: olha, não chegou a minha hora, não tem vinho, mas não chegou a minha hora ainda. Mas em Caná da Galileia ele começa, e aí João diz que ele começou, principiou os seus sinais, ele está mostrando quem ele é, começou a mostrar em Caná da Galileia nesse casamento. Depois Jesus expulsa os mercadores do templo, e ele vê que o templo tenha virado uma casa de venda, e aqui a gente pode fazer hoje, quem sabe se Jesus entrasse, ele ia ter que fazer outro rebenque e ter que lançar para fora, porque muitas vezes a gente vai ver na igreja virou um comércio, dentro da igreja, e aí se faz de tudo. Agora tem Pix, aí qualquer coisa, tem cartão de crédito, tem qualquer coisa, mas a igreja virou um comércio e a fé virou um comércio. Então, e Jesus disse: não, a casa é casa de oração. Nós temos que ajudar e a manter a igreja do Senhor, isso é dever nosso de comunicar. Mas muitas vezes a gente vê que na igreja, em alguns momentos, parece que vira um comércio de venda. Depois, no capítulo 3, Jesus tem encontro com Nicodemos, e Nicodemos é um príncipe dos judeus, ele é um membro do Sanedrim, do Sinédrio, que é composto por 70 homens. E ele é um mestre, só que ele tem religiosidade, mas não tem espiritualidade, ele não sabe. E aí Jesus confronta ele que é necessário nascer de novo. Se ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E aí Jesus vai mostrar: o que nasceu de baixo é de baixo, o que vem de cima é de cima. É o que nascer, tem que nascer do Espírito, não é só nascer na carne. E nascer de novo é estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E aqui é bom a gente colocar a seguinte situação: existe duas mortes e existe dois nascimentos. Se tu pegar, existe a morte natural e depois a segunda morte, quando todos vão ser lançados, que não amaram o Senhor Jesus Cristo, vão ser lançados no lago de fogo. Se tu pegar Apocalipse, esse vai ser a segunda morte. Então tem duas mortes. A segunda morte, eu vou pegar aqui onde está escrito em Apocalipse, me parece que é Apocalipse 21, no capítulo 21, tem a segunda morte. Tenho quase certeza que no 21 ou no 20. É no 20, no final do 20 aqui, ó. Aquele que não foi achado, 20:15. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E diz que essa é a segunda morte. No 14 tu vai ver, é a segunda morte. Então existem duas mortes e existem dois nascimentos.
Você nasce naturalmente e depois você nasce de novo através do conhecimento do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então tem dois nascimentos. Se nós nascemos duas vezes, nós vamos morrer uma vez só. A segunda morte não vai ter poder sobre nós, porque nós vamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Agora, se eu nasci só uma vez e eu não nasci de novo, eu nasci uma vez só, eu vou morrer, o meu nome não vai estar escrito no livro da vida, porque eu não nasci de novo, e aí a segunda morte vai ter poder sobre minha vida e eu vou ser lançado no lago de fogo. Então, de uma maneira simples, é dois nascimentos, uma morte só. Um nascimento só, natural, duas mortes, a morte normal e a segunda morte quando é lançado no lago de fogo. Então, Jesus está colocando Nicodemos, e aqui vem o versículo básico da Escritura, que é, quem sabe, o centro de tudo, é Jesus demonstrando o amor de Deus pelo mundo e que dá o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus deu o seu Filho, e Ele deu o que Ele tinha de maior valor e de maior importância por nós. Por isso que nenhum outro sacrifício Deus vai aceitar. Ele está entregando o maior sacrifício. Se eu pisar no maior sacrifício que existe no mundo todo, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo na cruz, eu achar que eu posso acrescentar alguma coisa a Deus, eu estou trazendo a ira de Deus sobre a minha vida, achando que eu posso acrescentar alguma coisa sobre a morte do Senhor Jesus Cristo, e que eu possa fazer alguma coisa, ou achar que o sacrifício dele não é bastante e eu estou fazendo boas obras para tentar ser salvo, então, ou crendo, ou levando outra situação. Então Deus não vai aceitar. O único sacrifício que foi suficiente para aplacar a ira de Deus foi a morte do seu próprio Filho. Então, quando eu aceito que ele morreu no meu lugar, eu tenho vida eterna. E Deus não vai aceitar nada menos que isso. E aí, tudo está encerrado debaixo de pecado para que Deus mostre misericórdia para todos, e todos vão ser salvos por graça. É um presente de Deus. Ninguém vai conseguir comprar a salvação. Depois, na continuação do capítulo 3, João, o Batista vai dar o testemunho dele. Olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então João não se sentiu melindrado por Jesus começar o seu ministério e o ministério de Jesus começar a ofuscar o ministério de João Batista. Quem sabe alguns, olha, o outro que tu batizou agora ele tá juntando mais gente que tu. E eles, olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Não houve nenhum momento ciúme ou inveja do ministério de Jesus. Para João Batista, ele se alegrou, pelo contrário. No capítulo 4, Jesus ele tem um encontro com a mulher samaritana, e os judeus não falavam com os samaritanos, e depois ainda os judeus também não falavam com mulher, a não ser que fosse parente, e eles preferiam, tem um ditado que eles preferiam queimar o Torá, a Bíblia, o Antigo Testamento, do que entregar para uma mulher. Então Jesus ele quebra um tabu aqui, ele fala com a mulher, ele fala com essa mulher ela tinha uma vida errada, ela já tinha tido 5 maridos, e agora ela possivelmente estava vivendo com o que não era marido dela, e aí Jesus confronta ela com o pecado. Aqui eles se encontram no lugar, Sicar diz que aqui é Siquém, e num monte chamado Gerizim, que era o monte da bênção no Velho Testamento. E diz que aqui os samaritanos construíram um templo para rivalizar com o templo em Israel, e eles adoravam nesse templo, nesse monte. E aí Jesus coloca que não é nem nesse monte, nem em Jerusalém lugar, mas que o Pai se adora em espírito. Então os samaritanos adoravam nesse monte, em Gerizim, que era o monte da bênção. E os judeus adoravam no templo em Jerusalém, e Jesus disse, não, a hora vem que não é nem nesse monte, nem adorar o Pai em espírito. Depois nós temos aqui ainda no 4 a cura de um filho de um nobre. No capítulo 5, Jesus vai encontrar no tanque de Betesda, e Betesda é casa de misericórdia, um paralítico. E ele ali esperava no tanque. E ele estava aguardando há muito tempo, diz que de tempo em tempo um anjo agitava a água. E o primeiro que descia nas águas se curava, mas o paralítico não tinha ninguém que o ajudasse.
E aí Jesus pergunta: queres ficação? É uma pergunta que parece até uma bobagem. Tu quer ficação? Claro que quer ficação, todo mundo. Mas Jesus faz ainda a pergunta porque a pessoa tem que mostrar interesse e desejo pela salvação ou pela cura. Isso não vai ser imputado à força. Então ele pergunta se ele quer ficação e Jesus cura aquele homem. E ele sai dali, só que isso aí num sábado. Isso já cria uma polêmica com os fariseus, porque eles não aceitam que Jesus cure no sábado. Então eles não aceitavam essa situação. E sempre vai começar a gerar polêmica, porque por essa atitude de Jesus. E Jesus, ele, ainda nesse capítulo 5, ele vai mostrar que todo juízo o Pai entregou para o Filho. Quem vai julgar tudo é o Filho. Ele diz: o Pai me entregou e me deu ao Filho todo o juízo. E aí quem honrar o Filho está honrando o Pai. E quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Então são coisas que Jesus ele vai trazendo, e João foi trazendo coisas profundas, coisas que os outros escritores não trouxeram, mas coisas profundas, coisas de equivalência ao Deus Pai. Então todo juízo está na mão do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E quem não honra Jesus não está honrando o Pai, está desonrando o Pai. Quando eu desonro o Filho, eu estou criando problema com o Pai. Depois no 39 aqui também é interessante, Jesus coloca: examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então as Escrituras desde Gênesis vão apontar sempre para o nosso amado Senhor Jesus Cristo, sempre, desde Gênesis, desde a caída do homem, está apontando para Jesus. E ele diz: olha, as Escrituras estão testificando de mim, e tem que examinar a Escritura, porque elas estão testificando em mim. No capítulo 6 tem a multiplicação. Depois, Jesus andando sobre as águas e Jesus se declarando: o primeiro eu sou o pão da vida. Ele diz: olha, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então Jesus ele vai apresentar 7 eu sou. Ele é o pão que desceu do céu, ele é o pão da vida, ele é o verdadeiro alimento, e ele vai dizer que a carne dele verdadeiramente é comida e o sangue verdadeiramente é bebida. E esses discursos são duros, não é duro de entender, é duro de aceitar, porque ele começa a dizer: tem que comer da minha carne. Aí, poxa, o pessoal começou: como assim? Esse vai dar, como pode se dar sua carne e comer? E eles não entendiam que Jesus estava falando, que ele ia entregar o seu corpo, ia entregar o seu sangue na cruz por nós. E ele diz que aquele que não comesse da carne, que era a carne dele, ele disse: olha, o pão que ele der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quer dizer, ele está entregando o seu corpo pelo mundo. No capítulo 7 vai mostrar a incredulidade dos irmãos de Jesus. E eles não creem em Jesus, mas depois, eles vão se converter. Tiago, um dos irmãos de Jesus, vai se tornar um líder da igreja, e Judas vai escrever a epístola de Judas. Jesus vai na festa dos tabernáculos, e eles já começam a projetar a prisão de Jesus, porque Jesus está trazendo muito tumulto. Jesus no capítulo 7, ele faz a promessa do Espírito Santo, que aquele que crê nele, como diz a Escritura, do seu interior vão correr águas vivas, e ele está falando sobre o Espírito Santo. No capítulo 8 ele é trazido uma mulher que é pega no próprio ato de adultério, e a mulher devia ser apedrejada. E aqui tem uma coisa interessante, porque o que Jesus fala talvez nós temos um adágio popular que muitas vezes não está correto. A gente diz assim: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus não tinha dito isso aí. Jesus disse assim: aquele que está sem pecado. Jesus não jogou uma palavra no passado: aquele que nunca pecou. Não, ele diz: aquele que está sem pecado agora, no momento, que não tem erro, que não tem culpa, que não está em pecado nesse momento. E aí todos se retiraram.
Porque a gente tem que dizer, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Não, Jesus não falou isso aí. Jesus falou, aquele que está sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. E ele confrontou os judeus. E aí todos tiveram que sair, todos acusados pela sua consciência, eles começaram a sair um a um. E não ficou ninguém. Depois Jesus ele vai dizer que eu sou, segundo eu sou a luz do mundo. E quem segue a Jesus não anda em treva, mas tem a luz do mundo. E também Jesus diz, olha, se vocês não crerem que eu sou, no versículo 24, vocês vão morrer nos vossos pecados. E esse eu sou traz muito problema para o judeu, porque eles sabiam que o eu sou, eu Yahvé, lá do Velho Testamento, quando se apresentou para Moisés e Jesus, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer. Então Jesus está dizendo que ele é Deus. Outra coisa que Jesus ele mostra aqui no versículo 29, ele diz, olha, eu sempre faço o que agrada o Pai. E ele vai seguir discutindo com os judeus, e os judeus vão ficando irados, de tal maneira que eles vão dizer para Jesus que eles não são nascidos de fornicação, mas eles têm um Pai que é Deus. Então aqui, alguns comentaristas dizem que quando eles estão falando que eles não são nascidos de fornicação, é porque é certo que eles sabiam. Alguém já tinha comentado, porque sempre tem os fofoqueiros de plantão, alguém já contou a data do nascimento de Jesus com o dia que ele casou, que Maria tinha casado com José, e não fechava os 9 meses. Então, o que deveria ser levantado é que Jesus era filho de fornicação, que eles tinham cometido fornicação e que ele era filho de fornicação. Então aqui eles largam na cara de Jesus, ó, nós não somos nascidos em fornicação. Por quê? Porque Jesus, se contar a data do nascimento, do casamento de José com Maria, até o nascimento de Jesus não ia fechar 9 meses, porque ela já estava grávida antes de se juntar e casar, de consumar o casamento com José. E tem uma tradição que dizem que ela, que acusavam que na realidade Jesus era filho de um romano, de um soldado romano, que Maria teria traído ou dormido ou sido violada por um soldado romano. Então isso é tradição também. Então eles acusam Jesus de fornicação. E aí Jesus pega também, assim como eles pegaram pesado, Jesus pega pesado com eles. Aí Jesus assim, vocês têm por pai o diabo. E é complicado chegar a ouvir um discurso assim, vocês são filhos do diabo e vocês querem satisfazer o desejo do pai de vocês. O pai de vocês é o diabo. E ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio. Então, assim como eles levantam aqui essa acusação contra Jesus, que Jesus seria fruto de uma fornicação, de um pecado, que ele seria fruto de pecado, Jesus, ele rebate e ele dá uma paulada pesada, porque ele diz, não, tudo bem, vocês acham que vocês estão por pai Abraão. E eles, vocês não entendem porque vocês não podem ouvir a minha palavra porque vocês são filhos do diabo. Aí é pesado, Jesus pega pesado com eles. Nós vamos seguir aqui e eles vão tentar apedrejar Jesus porque eles estão falando de Abraão e Jesus está dizendo que ele, antes de Abraão existir, ele já existia. E aí eles estão pensando, pô, tu não tem 50 anos e já viu Abraão? E aí Jesus, antes de Abraão existir, eu já era, eu já sou, Jesus é pré-existente, ele existe desde sempre. No capítulo 9 nós temos uma cura de um cego de nascença, e esse cego de nascença ele afronta os fariseus. Por quê? Porque quando você começa a comentar se ele era cego, se não era, ele disse, olha, nunca se viu falar todo mundo que um cego de nascença tenha sido curado. Ele dizia, se não fosse de Deus, ele não podia fazer isso aí. Então ele traz a ira dos fariseus, porque ele reconhece que se Jesus não fosse de Deus, ele não poderia ter feito similar, que nunca aconteceu. No capítulo 10 nós vamos encontrar mais um eu sou de Jesus. Ele é a porta das ovelhas e ele é o bom pastor. E
O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, e ele vai dar a sua vida por nós. Também no capítulo 10, no versículo 30, ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Então existe um problema com os testemunhos de Jeová, eles gostam de complicar, que só existe um Deus e que Jesus não é Deus. Então Jesus não é Deus, só tem um Deus. E aqui Jesus mata os testemunhos de Jeová, por quê? Porque Jesus diz: eu e o Pai somos um, não somos dois, somos um só, é uma só. É um só Deus. Eu e o Pai somos um Deus só. Então não existe dois deuses ou três deuses. Lá no início, em Gênesis, quando fala Elohim, no princípio Deus criou os céus, esse Elohim está no plural. Esse sufixo, acho que é sufixo, que é quando se acrescenta algo depois, se não me falha a memória, é sufixo, in está no plural. Então, eu e o Pai somos um. Jesus é Deus e o Pai é Deus, e eles dois são um Deus só. Então isso cria muita polêmica. Outra que mata também os testemunhos de Jeová, porque eles são testemunhas de Jeová. Mas Jesus, quando ele institui a igreja e a descida do Espírito Santo, ele diz em Atos 1:8 que vós sereis minhas testemunhas, que é testemunha de Jesus e não de Jeová. Então Jesus, vocês vão ser minhas testemunhas. Então eles tinham que ser testemunhas de Jesus. E eles batem contra, mas não tem respaldo bíblico. No capítulo 11 nós vamos ver a ressurreição de Lázaro. E Jesus, ele deixa, porque aqui tem uma coisa interessante também. Lázaro ficou 4 dias morto. E segundo a tradição também diz que até 3 dias o judeu acreditava que a pessoa podia voltar à vida. Depois de 3 dias não acreditava mais. Então Jesus deixou passar os 3 dias. E aí quando já Lázaro estava cheirando mal, já passou o 3º dia, 4º dia, é que Jesus faz o milagre. Então ele deixou passar. Ele é avisado que Lázaro está doente, mas ele não vai. E ele deixa passar o tempo até chegar aos 4 dias. E aí quando chega o 4º dia já está o corpo fedendo, já está cheirando mal, e aí é que Jesus vai ressuscitar Lázaro. E aqui vai aparecer o eu sou de novo, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 12 nós vamos ver Jesus sendo ungido e ele entrando na entrada em Jerusalém e predizendo a sua crucificação. Aí também é interessante que nós vamos pegar ainda por que Jesus foi crucificado, mas no 13, depois nós vamos falar sobre a crucificação, por que ele foi crucificado. No capítulo 13 ele mostra humildade, ele é o Senhor e ele lava os pés dos discípulos. E aqui tem uma parte que é interessante, porque Pedro, na sua humildade, quando ele vê Jesus lavando os pés dos outros, ele diz, não. Ele não é por mal, é na humildade e no reconhecimento que ele é Deus. E aí ele diz para Jesus: tu nunca vai lavar os meus pés, mas nunca. Mas é por um sentido de humildade, reconhecendo a glória de quem estava ali aos pés dele para lavar os pés. E ele disse: tu nunca vai me lavar os pés. Por quê? Porque ele reconhecendo quem era Jesus. E aí Jesus diz para Pedro: se tu não lavar, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Quando Pedro escuta que não tem parte comigo, aí Pedro: não, parei. Então não é só o pé, lava as mãos, minha cabeça, vão tomar um banho completo. Ele diz: não, só os pés, o resto já está limpo. Então é interessante, mas é uma demonstração de humildade de Pedro, reconhecendo diante de quem ele se encontrava. Também no capítulo 13 nós vamos ver que o traidor, ele é apontado, e aí Judas Iscariotes ele vai ser apontado como o traidor. Ele era o tesoureiro do grupo, e João vai dar o testemunho que ele metia a mão, ele roubava, ele tirava do que estava sendo entregue. Ele era tesoureiro, mas ele tirava uma parte para ele. No 14, Jesus vai dar uma palavra, 2 coisas tremendas aqui. Primeiro, Jesus vai dizer que no 6 que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por ele. E aqui isso bate de frente com o que o mundo ensina, é que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões são boas, que é um pluralismo. Tudo o que fala em Deus é bom, e o homem vai criando seus caminhos para chegar a Deus.
Aí é por filosofia, por boas obras, crendo em tal coisa, e muitas vezes até certas áreas do cristianismo acredito que você pode chegar a Deus por outras religiões, ou por boas ações, ou por fazer caridade, ou por dar coisas aos pobres. Mas Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui Jesus está dizendo que é o único caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho. E aqui é um caminho de mão dupla. Por que é de mão dupla? Porque através de Jesus nós chegamos ao Pai. E através também de Jesus o Pai chega em nós. E não tem outra maneira de Deus chegar até nós a não ser por Jesus. E não tem outro caminho que nós possamos chegar até Deus se não for por Jesus Cristo. E quando nós atropelamos o caminho e tentamos fazer outro caminho, nós não chegamos. Então Maria não é caminho para chegar a Jesus, Pedro não é caminho, Paulo não é caminho, nenhum dos apóstolos, nem nada, santo nenhum vai ser caminho. É o único caminho que você chega a Deus é através de Jesus. E depois aqui nós temos, quando Filipe quer e pede para Jesus para mostrar o Pai. E aí ele diz assim: quanto tempo estou convosco que tu não tem me conhecido? E aí ele está dizendo: quem vê o Pai vê a mim. Por quê? Porque ele é a imagem expressa da divindade. Então ele é a imagem expressa. Ele diz: tu não está me vendo, quem me vê a mim está vendo o Pai. Então aí ele mostra que a igualdade. Também aí no 14 vai ter a promessa do Espírito Santo, do Consolador. E Jesus está falando aqui, parece que a palavra do grego é alós, é um igual a mim, ele vai estar junto. Também Jesus tem outra coisa interessante aqui no 14, é que aquele que guarda os mandamentos é o que ama Jesus. E aquele que ama Jesus vai ser amado pelo Pai. Aí Jesus vai colocar: se vocês guardam a minha palavra, aquele que me ama guardará a minha palavra. E ele diz: quem não me ama não guarda minhas palavras. Então, o amar Jesus, nós estamos muito envolvidos em seguir a Jesus e guardar aquilo que Jesus tem falado ao nosso coração, a sua palavra e os seus mandamentos. Então João ele não se atém a muita regra como nós vemos nos outros evangelhos. Ele fala simplesmente dos mandamentos. Os mandamentos, tem que guardar o mandamento. E ele sempre vai bater sempre em mandamentos. Ele não entra muito nisso ou naquilo, mas ele fala sobre guardar a palavra de Deus como um todo, guardar os mandamentos de Deus. No 15 ele vai ter outro eu sou, que eu sou a videira verdadeira. No 16 vai vir sobre a promessa do Consolador, vai seguir. No 17 nós vamos ver uma oração intercessora de Jesus por nós. E ele está intercedendo por todos aqueles que Deus entregou para ele. No 18 nós já vamos ter a prisão de Jesus, quando Judas ele leva os soldados, ele leva uma multidão para arrastar Jesus. E aí Jesus vai ser preso. E aqui conta a história que Pedro ele tira uma espada e ele corta a orelha do sumo sacerdote. O nome do servo do sumo sacerdote era Malco. Aí se diz que João conhecia, que João tinha entrada com o sumo sacerdote, porque conhecia o nome do servo do sumo sacerdote pelo nome. E aí tem uma tradição que se diz, alguns comentaristas, que Zebedeu não era uma pessoa pobre, era uma pessoa abastada, e eles vendiam peixe, e que eles vendiam peixe, e que eles entregavam peixe na casa do sumo sacerdote. E aí, da onde João conhecia quem era o servo do sumo sacerdote Malco, era dessa forma, porque ele é o único que traz o nome do servo. No 18 ainda, Jesus vai estar perante Pilatos, e aí Jesus vai dizer que ele veio para dar testemunho da verdade, e todo que é da verdade ouve a sua voz. E aí Pilatos quer saber quem é a verdade. Então Pilatos ele entrou aqui, ele não era santo, ele disse que ele tinha alguns problemas administrativos e ele não queria se queimar com os judeus, mas ele todo o tempo ele tem a decisão ele tinha desejo de não permitir que Jesus fosse crucificado ou fosse morto. Agora,
E ele está com as mãos atadas, porque a princípio dizem que ele tinha problema na administração, e aí ele foi coagido pelos judeus para crucificar Jesus. Mas todo o tempo a gente vê que ele tenta salvar Jesus, ele tenta tirar Jesus daquela situação. No 19:7, eles tentam lavar as mãos e eles olha, vocês têm uma lei. Por que então peguem ele e vocês mesmos matem? E eles pedem que Jesus seja crucificado. E aí eles vão dizer para Pilatos que ele tem que morrer porque, segundo a lei, ele se fez filho de Deus. E aí Pilatos, quando vê essa palavra, ele fica muito atemorizado, ele fica amedrontado, porque ele não sabe com quem ele está lidando. Então, e ele quer saber quem é Jesus, e Jesus não dá resposta. E ele está preocupado, porque nessa época os imperadores se intitulavam filho de Deus. Eles usavam uma palavra do grego, parece que é dibos, que era divino. Eles se consideravam divinos, deuses. E parece que César Augusto tem uma declaração dele, foi já que ele se dizia salvador do mundo, ser enviado por Deus para salvar o mundo. E ele se declarava um filho de Deus. E agora ele vê Jesus, e aí Jesus se declara filho de Deus. Ele só tem que morrer porque ele diz que é filho de Deus. E por que ele não foi morto pelos judeus? Aí tem uma explicação, porque se ele fosse morto pelos judeus, ele seria morto por blasfêmia e ele seria apedrejado. E aí não cumpriria a maldição, porque maldito era que ele fosse pendurado no madeiro, ele tinha que ser crucificado para ele se tornar maldito no nosso lugar. Então, para se cumprir o que estava escrito de Jesus, ele teria que ser crucificado. Então, de uma maneira, ele é levado a Pilatos e ele é crucificado para se cumprir o que estava escrito, ele se tomar maldição no nosso lugar. Porque se ele fosse morto pelos sacerdotes, pelos principais dos sacerdotes, ele seria apedrejado por blasfêmia. E aí ele não cumpriria a finalidade da morte. Então, também soldados deitam sorte sobre as roupas de Jesus para cumprir também a Escritura. E aí tem a morte de Jesus quando ele fala está consumado, que é o tetelestai, do grego. Tetelestai está consumado, está pago. Seria assim quando uma dívida fosse totalmente paga, se escrevia sobre o tetelestai, quer dizer, foi pago. Quando alguém cumpriu uma pena de um crime, e ele terminava de cumprir, se escrevia sobre aquele crime, tetelestai, quer dizer, aquele crime foi pago, por aquele crime nunca mais aquela pessoa poderia pagar, aquele crime foi totalmente pago, então era tetelestai. E quando Jesus vai na cruz e ele vai morrer, e ele inclina e entrega o Espírito, ele grita tetelestai, quer dizer, está pago, foi tudo pago. Está consumado, não tem mais dívida, a dívida está paga. Então a nossa dívida foi paga por Cristo na cruz, é o tetelestai, nós não temos que pagar mais nada quando nós aceitamos que Jesus pagou a dívida por nós. Agora eu preciso aceitar, existe uma história de dois americanos que eles eram assaltantes, uma história real, e eles assaltavam um trem, e os dois foram presos e iam ser enforcados. O primeiro foi enforcado e o segundo, os amigos intercederam para o presidente americano para que ele não fosse morto. E aí o presidente deu um indulto para ele e ele não seria mais enforcado. Ele só teria que cumprir a pena por outros crimes que ele tinha feito e depois ficava livre, mas ele não seria enforcado. Parece que ele pegava 20 anos de prisão. Só que ele não aceitou o perdão. E aí se criou uma polêmica, porque ele tinha uma carta de liberdade, uma ordem do presidente que ele não deveria ser morto, só que ele não aceitou o perdão. E aquilo foi levado à corte, a uma corte suprema americana para decidir o que se fazia. Ele recebeu o perdão, mas ele não aceitou o perdão. E aí ficou decidido que o perdão é dado, mas se aquele que recebe o perdão não aceita o perdão, não tem valor, ele segue
sobre a pena que ele deveria cumprir porque ele não aceitou o perdão. Então isso aí é uma história, mas vem simbolizar o que aconteceu. Jesus Cristo morreu por nós na cruz. A mensagem da cruz é que ele pagou o preço, está consumado, pagou a conta. Ele riscou a cédula, como está escrito no livro de Colossenses, se não me falha a memória, no capítulo 2, no verso 14. Que ele riscou, pegou a cédula que era contra nós e cravou na cruz. Agora, se eu não aceito o perdão, esse perdão não tem validade para mim, eu perco e a condenação continua. E assim como é 2,14, Colossenses 2,14. Então nós temos o perdão através da cruz, quando eu aceito o tetelestai de Jesus, que ele morreu no meu lugar. Agora, quando eu não aceito, eu continuo, eu vou, a pena de morte ainda, a morte e a condenação está sobre a minha vida. E essa é a mensagem da cruz. Se eu olhar para a cruz e receber e aceitar o que foi feito no meu lugar, eu recebi o perdão. Agora, sem aceitar, eu não recebo o perdão. Depois, Jesus é posto no sepulcro por José de Arimateia e Nicodemos, aquele que tinha ido de noite para ver Jesus. Nós temos no 20 a ressurreição de Jesus e ele aparecendo aos seus discípulos. No 20 ainda nós temos a incredulidade de Tomé. Talvez a gente critica Tomé, mas Tomé é um homem, ele não é cético. Jesus que ele era incrédulo, mas ele quem sabe fosse o cara aquele que eu tenho que ver. Porque pode ser que os outros estejam enganados, estão vendo uma miragem, estão achando. Mas se eu ver, eu quero colocar as mãos, eu quero ver que não é uma farsa. É verdade, não é uma imagem. Eu quero colocar as mãos nas feridas de Jesus, que aí eu vou acreditar. E ele é chamado Dídimo, e Dídimo é gêmeo. Talvez a gente não sabe ver o Dídimo, mas a gente não sabe o que é. Então ele é gêmeo, ele tinha um outro irmão gêmeo. E aí Jesus se apresenta para eles vivo, e aí diz para Tomé colocar as mãos nas suas feridas, no lado dele, e aí Tomé chama ele Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus, mais uma vez, se Jesus não fosse Deus, eu ia dizer, não sou teu Deus, sou teu Senhor. Mas Jesus aceita, só que ele chama a atenção de Tomé, porque também é a incredulidade dele, que ele não fosse incrédulo, mas crente. No 21 nós temos um milagre de Jesus, que é uma pesca milagrosa, e depois Pedro é restaurado por Jesus, quando 3 vezes Jesus pergunta para ele se ele me ama. E na primeira vez Jesus fala que eu uso um verbo do grego fileu, é um amor de amigo, de sentimento. E ele pergunta se Simão, filho de Jonas, se ele amava mais do que os outros. E aí Pedro usa que o amava, e eles apacentam mesmo ele. Mas na segunda e na terceira vez Jesus vai usar ágape, que é um amor desinteressado. E aquilo toca no coração de Pedro, porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. No final, João ele conta que ele tira uma dúvida, porque muitas vezes surgem umas coisas na igreja que não se divulga, uma coisa que não aconteceu, e havia se divulgado que João não ia morrer, que ele não vinha de morrer, porque Jesus tinha dito que não morria, e aí ele disse, não é isso que Jesus disse. Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Mas tinha se divulgado que ele não ia morrer, e aí João aqui ele faz uma questão de esclarecer que não foi isso que Jesus havia dito, embora que ele foi discípulo que ele ficou mais tempo vivo, ele foi morrer com quase 100 anos de idade, e ele vai morrer em Éfeso, depois de sair da ilha de Patmos. Então esse é o Evangelho de João. Pai, nós te damos graça por esse Evangelho, pela Tua Palavra, que o Senhor traga a Sua bênção e a Sua graça sobre as nossas vidas através do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.